Ele fingiu de surdo. Não podemos fechar o dia sem ouvi-lo, senador Eduardo Girão. Mas é bem melhor do que... Paz e bem, presidente, não tenha dúvida que, às vezes, o que sobra para quem é da oposição aqui é apenas a fala, né? E eu quero iniciar saudando as senhoras senadoras, muito obrigado, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham aí pelo trabalho sempre eficiente da equipe do grupo de comunicação do Senado Federal. Eu gostaria aqui de pegar esse restinho, esse finalzinho da fala do senador Magno Malta e manifestar o meu desconforto em ver levado no deboche. Ah, não, isso é uma brincadeira. Mas foi um deboche. Você vendo as imagens e pelo contexto que a gente está vivendo no Brasil, né, e do inquérito do fim do mundo, um inquérito que não obedece à Constituição do país, que ex-ministros dizem da insegurança jurídica que esse inquérito está causando para a nossa nação, com perseguições, sem direito à defesa, sem direito ao acesso aos autos, jornalistas com passaporte retido, conta bancária bloqueada, as redes sociais, jornalista, deputados, senadores com gabinetes invadidos. Está aqui o senador Marcos Duval. As aberrações que a gente está vendo no país, a gente não pode ficar como um sapo na panela, daquela teoria, e vai morrendo, ficando quente, não. Nós precisamos entregar para a população o que está acontecendo e trabalharmos no limite das nossas forças para que esse Senado reaja. Reaja contra ninguém. É a favor da lei. A lei é para todos. A justiça tem que ser para todos. E eu quero falar sobre a eleição do presidente Barroso hoje. Não poderia absolutamente deixar de comentar algumas situações que a gente tem visto nos últimos meses sobre depoimentos desse ministro, porque enquanto o artigo 101 da Constituição Federal, que define os critérios para a indicação de um ministro do STF, tem certa subjetividade, o mesmo não acontece com o artigo 39 da Lei 10.079 de 1950, que define 5 condições, senador Magno Malta, para a abertura de processo de impeachment. O senhor Luiz Roberto Barroso incide em pelo menos 3 dessas condições. A primeira, proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. Segundo, exercer atividade político-partidária. Terceiro, proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Por isso, em 2022, junto com o apoio de mais 5 senadores, ingressei com pedido de impeachment por várias razões que feriam o artigo 39 da Lei 1079. Uma delas foi a interferência direta na Câmara dos Deputados em reunião com líderes partidários que logo em seguida substituíram membros, coincidentemente, da comissão especial que analisava o voto auditável no Brasil. Tal atitude claramente influiu decisivamente no resultado da votação. Trocaram deputados que eram a favor do voto auditável de um dia para a noite por deputados que eram contra. Isso é ou não é uma interferência num poder sobre o outro? Outra razão foi não ter se declarado suspeito ao fazer o julgamento de ações que visam a legalização da maconha no Brasil. Barroso tem efetiva e pública militância, fez até palestra em Nova York,
nessa causa antes e durante o seu mandato, realizando, inclusive, palestras, como eu falei, no exterior. Portanto, esse novo pedido de impeachment assinado por mim e quase 100, repito, 100 parlamentares do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, é, na realidade, uma reincidência do ministro na mesma afronta à Lei 1079. Não pode haver manifestação mais explícita de militância político-partidária do que participar como orador de um congresso da UNE, que há décadas é dominada politicamente pelo PCdoB e pelo PT. Participação essa muito agravada pela declaração emocionada em que ele diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Olha, se eu for relatar aqui as declarações de cunho político-partidário do ministro Barroso, o meu tempo, que tenho ainda 33 minutos e 50 segundos, não cabe, porque é uma atrás da outra. Em toda a história da Suprema Corte Brasileira, nunca houve tamanho e pertinente ativismo judicial. Desde 2019, são mais de 60 pedidos de impeachment protocolados na mesa diretora dessa casa e nenhum deles foi deliberado para o início da tramitação, sendo que os campeões de denúncia são Alexandre de Moraes e Barroso. A República Brasileira não pode continuar refém de um ativismo judicial que extrapola completamente os parâmetros constitucionais. Essa omissão covarde está alimentando a consolidação de uma ditadura do Poder Judiciário que foi definida pelo nosso patrono aqui desse Senado, Rui Barbosa, do plenário dessa casa, como sendo a pior de todas as ditaduras. Ocorre que há na conjuntura atual mais um fator agravante dessa crise, quando temos um governo federal que apoia ditaduras sangrentas, como a da Venezuela e a da Nicarágua. Aliás, nós procuramos avisar, alertar os brasileiros sobre isso. O próprio TSE proibiu a campanha do presidente, na época, candidato à reeleição Bolsonaro, dizer dessa relação de amizade entre Lula, Ortega e Nicolás Maduro, até sobre o aborto. Tudo isso que foi falado está acontecendo na realidade poucos meses depois. Propostas pró-aborto do governo, está lá o Conselho Nacional de Saúde, portarias revogadas pró-vida, tira o Brasil do Consenso de Genebra e, com relação à ditadura, todo mundo viu, recebeu Nicolás Maduro, povo sofrendo, com fome, perseguindo seus adversários, todo tipo de crime é recebido com honras aqui na nossa nação. E o Brasil se cala para perseguição até a religiosos, fechando igrejas, emissoras de TV lá na Nicarágua. Esse alinhamento é de arrepiar entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Mais do que nunca, a gente precisa que essa casa se dê valor, que essa casa tenha a capacidade de equilibrar, para que haja verdadeira independência entre os poderes. Essa casa precisa se levantar para o bem do Brasil e dos brasileiros. Só o Senado tem esse poder. Só ele tem na Constituição a prerrogativa para investigar eventuais abusos de ministros do Supremo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, cobrando uma atitude digna, com muita resiliência dessa casa. Embora o cerco esteja fechando,
cada vez mais, e a gente tem procurado alertar. Mais um, se o senhor puder, eu lhe agradeço, para concluir. Só assim, você que está nos ouvindo, nos rincões do Brasil, só assim, minha irmã, meu irmão, a gente vai conseguir restaurar a democracia do Brasil, que para mim não existe mais. Está em frangalhos há muito tempo, muito por responsabilidade nossa, e eu me incluo, por não cumprirmos o nosso dever, por assistirmos esse espetáculo que infelizmente vem acontecendo de um poder invadindo o outro, que é o poder judiciário, invadindo essa casa, invadindo o Congresso Nacional. Peço mais um tempo para concluir, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria me dirigir agora a você que é católico, evangélico, espírita, budista, de alguma religião afrodescendente, enfim. Ore pelo Brasil. Ore por nós. O momento é gravíssimo, não é grave. É gravíssimo. Os desdobramentos que nós estamos vendo, nós vamos precisar cada vez mais de oração de joelhos, porque as injustiças estão muito grandes, a perseguição a quem critica, e a gente precisa da sua força, porque a guerra não é entre os homens, é espiritual. Peço a você, e nós vamos aqui com muitos senadores cumpridores dos seus deveres, fazer o nosso trabalho com seu apoio, com a sua ajuda. Que Jesus, que está sempre no comando, possa abençoar essa nação que nasceu para estar no topo do mundo. O Brasil é admirado em todo o planeta. Querido, um povo afável, maior nação católica do mundo, maior nação espírita do mundo, a evangélica já chegando no primeiro do mundo. Todo mundo se relaciona bem. Quando se fala em brasileiro, o estrangeiro abre o sorriso. É um povo fantástico. Nós merecemos um destino melhor, uma provação que a gente está passando, muito por nossas escolhas, muito por nossa omissão. Mas chegou a hora desse levante, e eu faço aqui esse apelo por oração, para que tenhamos sabedoria, discernimento, para colocarmos o Brasil no posto que ele merece, que é no topo do mundo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.